Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite, onde temos como objetivo criar massa crítica nas agriculturas de Portugal. O AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Neste espaço trazemos um conferencista que faz uma intervenção inicial e depois responde às perguntas que os participantes colocarem no bate-papo do Zoom. Portanto, peço a quem nos esteja a ver no Facebook e que queira colocar questões, que faça a inscrição no post de divulgação da Espaço Visual e faça a inscrição no Zoom e, portanto, automaticamente pode colocar as suas questões por escrito, que serão respondidas pelo conferencista. A conferência de hoje tem como título a importância da investigação e da inovação no desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis. Portanto, eu acho que isto hoje vamos falar do futuro, vamos falar daquilo que vai ser toda uma revolução, acredito eu, nos próximos anos e, portanto, ao longo do que resta desta década. E para nos falar sobre este tema, temos aqui uma personalidade do Ministério da Agricultura e, portanto, alguém com massa crítica das agriculturas de Portugal. Isto é a minha opinião. Portanto, é conferencista Nuno Canada, é licenciado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Veterinária da Universidade de Lisboa e doutorado em Ciências Veterinárias pela Universidade do Porto. Completou a sua formação com pós-graduação, curso geral de gestão da Católica Porto Business School e a pós-graduação International Business da Porto Business School, Universidade do Porto. Desde 2013 exerce funções de presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, INIAV, sendo desde 2013 membro do Conselho de Administração do Centro Internacional de Altos Estudos Agronómicos Mediterrâneos, em Paris. Além disto, é professor associado no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto desde 1999. Professor Nuno Canada, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto e honra tê-lo cá para falar sobre este tema da importância da investigação e da inovação no desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis. Muito obrigado, tenha a palavra. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu vou começar por partilhar uma apresentação convosco. Eu penso que já estão a ver a apresentação. Já estamos a ver a apresentação, certo. E vou começar por abordar os grandes desafios que estamos a viver e que vamos ter nos próximos tempos, e em base a isso ver quais são as abordagens que temos que ter para ultrapassar esses desafios e para gerir os sistemas alimentares sustentáveis que vamos ter que gerir nos próximos anos. E eu começaria por abordar a questão da sustentabilidade das suas três grandes dimensões: económica, social e ambiental, que vai estar muito ligada à capacidade de nós termos sistemas alimentares sustentáveis, vai estar muito ligada à nossa capacidade de ultrapassar estes grandes desafios que estamos a sentir e que temos vindo a notar um agravamento ao longo dos tempos. Por um lado, nós temos esta necessidade de produzir alimentos com segurança alimentar. Portanto, a razão de existir da agricultura principal é produzir alimentos, e hoje em dia, na União Europeia, nós temos que produzir alimentos seguros, do ponto de vista da segurança dos alimentos para estar no mercado, mas também temos que produzir cada vez mais alimentos
com o uso mais eficiente de recursos e, portanto, temos que ser cada vez mais eficientes, produzindo mais com o mesmo ou até com menos. Por outro lado, há aqui duas dimensões que impactam fortemente na sustentabilidade dos sistemas alimentares, que são as alterações climáticas e as doenças emergentes e reemergentes, que estão, de alguma forma, ligadas. Portugal, em particular, é fortemente afetado por estes problemas, uma vez que é um dos países da União Europeia que está a ser mais afetado pelas alterações climáticas, e, a par com esta situação, tem-se vindo a notar um aumento de incidência de pragas e doenças, emergentes e reemergentes, com especial impacto para as pragas transmitidas por insetos, as doenças transmitidas por insetos ou quando os insetos são uma própria praga, e também o aumento de doenças dos animais transmissíveis aos humanos. Hoje em dia, à escala global, cerca de 2/3 das novas doenças dos humanos são transmitidas pelos animais. E então, numa perspectiva de futuro, a abordagem que tem sido seguida em todo o mundo, cada vez mais, é esta abordagem de uma só saúde, em que todo o conhecimento se tenta organizar de forma a olhar holisticamente, quer para as doenças dos humanos, quer dos animais, quer para as doenças e pragas das plantas e, mais recentemente, também para a dimensão ambiental, contaminantes ambientais. E, portanto, claramente, esta é uma tendência do futuro que está a ser reforçada de ano para ano e que agora ganhou uma centralidade muito grande com a pandemia Covid e com outras doenças que têm estado a surgir. Outra dimensão muito relevante é a dimensão da gestão dos recursos naturais. Portanto, o solo que nós temos disponível não é possível aumentá-lo muito mais do que aquilo que temos, e, portanto, o uso equilibrado do solo e até estratégias de agricultura de conservação, combinar ferramentas de agricultura de precisão, etc., que hoje em dia, com o conhecimento que temos e com a inovação que está a surgir, nos permite intensificar a agricultura e, ao mesmo tempo, tornar o solo mais rico e com mais qualidade, é fundamental. Por outro lado, o uso eficiente da água e a disponibilidade da água. Portanto, a água é fundamental para a agricultura moderna. E a questão da disponibilidade, por um lado, mas por outro lado, do seu uso mais eficiente, é fundamental. E outra dimensão ainda é a questão da transição energética. Portanto, em termos de linhas de investigação e inovação para o futuro, está a haver um investimento de grande dimensão na procura de energias renováveis de várias categorias e da sua aplicação à produção de alimentos e, portanto, a toda a cadeia alimentar, desde a produção à transformação, à distribuição, recorrendo cada vez mais a energias limpas. Depois temos uma dimensão que eu detalharei um pouquinho mais à frente, que é a questão do aumento do consumo. Nós estamos a ter um aumento de consumo de alimentos muito marcado à escala global, pelo efeito combinado do aumento do poder de compra das economias emergentes com o próprio aumento da população mundial. E este é claramente um dos principais desafios da agricultura moderna. Portanto, nós sabemos que temos que produzir até 2050 mais 50% ou 60% de alimentos do que estamos a produzir hoje, e isto por si só é já um desafio gigantesco. Portanto, basta pensarmos que, se falarmos com algum produtor ou algum grupo de produtores e dissermos que eles têm que aumentar 50% a produção, mesmo que não tenham nenhum problema ou nenhuma complicação adicional, já é um desafio gigantesco, e nós sabemos que temos que aumentar a produção de alimentos com um contexto mais difícil do que o que temos hoje. Por outro lado, a inovação no domínio da agricultura circular é cada vez mais importante e ajuda-nos a resolver o problema que falámos anteriormente, uma vez que nós sabemos que à escala global cerca de 1/3 dos alimentos que são produzidos não chegam ao consumidor
final. E então é importante atuar aqui não só no domínio de diminuir o desperdício alimentar, mas também no domínio de todos os coprodutos serem transformados em produtos que possam ser usados para a alimentação humana, para a alimentação animal, ou para fertilizantes orgânicos, ou ainda para produtos bioativos de alto valor acrescentado. Em boa verdade, se olharmos para uma cascata de valor, em primeiro lugar, os produtos de maior valor são produtos que possamos extrair produtos bioativos de alto valor acrescentado, que possam ser usados na indústria farmacêutica, cosmética, nutracêutica. Depois, a seguir, produtos que possam ser utilizados em alimentação humana, depois em alimentação animal e depois em fertilizantes orgânicos e produção de energia. E por fim, principalmente nos países desenvolvidos, há uma limitante que começa a surgir, e que já está a surgir em algumas cadeias de valor de forma muito marcada, que é a falta de disponibilidade de recursos humanos. Portanto, os recursos humanos, hoje em dia, em muitas das fileiras com que trabalhamos, são uma limitante relevante ao crescimento das empresas e à nossa capacidade de aumentar a produção de alimentos que precisamos. Neste domínio da disponibilidade de recursos humanos, as linhas de investigação e inovação relacionadas não só com a digitalização, mas com a combinação da digitalização com a mecanização, nomeadamente robótica e outras áreas conexas, estão a dar passos importantes no sentido de automatizar processos que eram feitos por pessoas e permitir dessa forma diminuir a necessidade de recursos humanos, por um lado, mas por outro lado obriga a que os recursos humanos existentes, embora em menor número, sejam mais qualificados, ou pelo menos tenham qualificações diferentes, e mais à frente falaremos sobre isso. E então, os sistemas alimentares sustentáveis que nós estamos a desenvolver passam muito pela capacidade que nós temos de gerar conhecimento e transferir esse conhecimento para as fileiras agrícolas e agroalimentares, de forma a abordar adequadamente estes desafios que temos pela frente e abordá-los de forma integrada, para conseguir produzir mais alimentos de forma sustentável nestas três dimensões. Portanto, tem que ser sustentável economicamente para as empresas serem viáveis, tem que ser sustentável ambientalmente e também do ponto de vista social, tem que permitir a fixação das pessoas no território de forma equilibrada e, de alguma forma, inverter este movimento que se está a sentir de as pessoas migrarem do campo para a cidade. Fazer só aqui uma nota em relação à questão da mobilidade social. Portanto, os estudos mais antigos que havia em termos do aumento de procura de alimentos foram ultrapassados, uma vez que não se entrou em linha de conta com a mobilidade social e, portanto, nos países em desenvolvimento, as pessoas que estão a passar da classe mais pobre para a classe média estão a aumentar muito o consumo de alimentos, principalmente legumes e frutas, também carne e outros alimentos, portanto há este efeito muito marcado de um aumento global de procura de alimentos. Por outro lado, também há populações cada vez mais urbanas. Estima-se que em 2050 70% da população mundial vive em cidades, e quando estamos a falar de uma taxa de migração do campo para a cidade muito marcada, estamos a falar à escala global de valores que se aproximam de 1 milhão de pessoas por semana a migrar do campo para a cidade. Portanto, é uma migração gigantesca, e as pessoas, quando mudam do campo para a cidade, mudam hábitos de consumo, no final de todo este processo, o que move toda a produção de alimentos é sempre as tendências e as preferências do consumidor. Portanto, os processos de inovação que existem hoje em dia, com mais sucesso, são aqueles processos de inovação que partem do problema ou da oportunidade
para depois desenvolverem a solução. É esta a dinâmica que cada vez mais se cria, e em termos de cadeia de valor, há muito, cada vez mais, o olhar para as tendências do consumidor e perceber como é que elas influenciam quer a indústria, quer a produção, e portanto, alinhar toda a investigação com isso. Por fim, principalmente nos países desenvolvidos, estamos a ter um envelhecimento demográfico, conforme toda a gente sabe, e estima-se que entre 2015 e 2050 vamos ter o dobro das pessoas, grosso modo, com mais de 60 anos. Portugal, nesta matéria, até está mais envelhecido que muitos dos outros países desenvolvidos. Em relação ao crescimento demográfico, ao aumento do número de pessoas, que é outra dimensão que aumenta o consumo, portanto, este gráfico é bem conhecido. No entanto, enquanto que a migração entre classes tem aumentado o consumo mais rapidamente, nos estudos de longo prazo do aumento da população, está-se a perceber que possivelmente a população não irá aumentar de forma tão marcada como os estudos iniciais, uma vez que, quando as pessoas mais pobres passam para a classe média, também têm, em média, menos filhos do que o que tinham. E, portanto, é uma tendência curiosa que se está a verificar, que o número de filhos por casal diminui, e, portanto, isso obviamente tem um impacto no crescimento populacional. A nossa ambição, no que diz respeito aos sistemas alimentares sustentáveis, para além da dimensão económica, ambiental e social, é, obviamente, estar em linha com estes desígnios das Nações Unidas e caminhar para fome zero no mundo. Portanto, nós aqui, hoje em dia, temos dois grandes desequilíbrios. Temos a subnutrição e a fome em muitas áreas geográficas, mas depois temos outras áreas geográficas com sobrenutrição e obesidade. Portanto, nós neste momento, à escala global, os números já se aproximam das pessoas com fome e das pessoas com sobrenutrição, com obesidade, e portanto há aqui um trabalho também, para além do trabalho técnico-científico de providenciar soluções aos agricultores e à indústria, e de capacitar os agricultores e a indústria para poderem adotar essas soluções, também há aqui um trabalho societal de educação nutricional para diminuir o desperdício, por um lado, e para as pessoas comerem melhor, e é por isso que é tão importante hoje em dia fazer uma abordagem integrada da agricultura e alimentação, porque é a única forma de vermos este assunto, ou de abordarmos adequadamente este assunto, e também nesta abordagem societal. Portanto, olhar não só para os agricultores e para os industriais da agroindústria, mas olhar para toda a sociedade e comunicar para toda a sociedade, e a comunicação adequada para toda a sociedade é muito importante, incluindo, e muito importante no longo prazo, para as gerações mais jovens, que acabam por depois mudar o comportamento das gerações mais velhas, ou ajudar a mudá-lo. O trabalho que a agricultura tem feito à escala global tem sido incrível. Portanto, os agricultores têm sido capazes de aumentar de forma sistemática a produção de alimentos e alimentos de alta qualidade ao longo dos anos. É verdade que muitos destes ganhos têm sido feitos à base de melhoramento genético. A maior parte, se calhar, grosso modo, podemos dizer que 50% do aumento de alimentos se deve ao melhoramento genético, e a outra metade, a todos os outros efeitos combinados, mas o que é certo é que tem sido feito um caminho muito marcado neste sentido, e temos que encontrar forma de o continuar a fazer. E, portanto, no fundo, este é o panorama que nós temos em 2019. De 2019 para a frente, nós tivemos um conjunto de circunstâncias que vêm a aumentar enormemente a incerteza deste setor, e que eu vou só sistematizá-las, uma vez que toda a gente as conhece. Portanto, nós tivemos um conjunto de 4 crises sequenciais, todas elas de relevantes, e que eu tenha conhecimento, isto é uma coisa única na história. Tem havido
Já tinha havido uma grande pandemia na história, já tinha havido guerra, já tinha havido aumento de custos exponenciais de matérias-primas e fatores de produção, mas o que nós estamos a viver no espaço de 2 anos, ter 4 crises sequenciais, é uma situação muito violenta e sem precedentes na história e que obviamente está a impactar fortemente em todos os setores da economia, umas crises mais do que outras. E portanto nós tivemos logo a partir de março de 2020 a pandemia Covid-19, que ainda não terminou. Depois, no segundo semestre de 2021, tivemos um impacto muito grande de aumento de custos de transportes, principalmente transportes marítimos. Como sabem, mais de 90% dos alimentos são transportados por via marítima, custos de energia, custos de matérias-primas, e portanto houve aqui uma disrupção de cadeias de valor e um aumento de custos muito grande que se pensava que viesse a ser corrigido este ano, o que não aconteceu por causa da guerra da Ucrânia. No caso concreto, Portugal, temos estado a ter uma seca uma seca grande, o que não é inédito, mas que junto com estes problemas veio agravar, e recentemente a questão da guerra da Ucrânia com o descalabro que está a causar. Só detalhando muito rapidamente cada um deles. Portanto, esta primeira ameaça da Covid-19 afetou de forma muito diferente as várias áreas de negócio, e a área da agricultura e alimentação, com exceção do canal Horeca, que foi muito afetado naturalmente, mas as outras áreas foram pouco afetadas ou não foram tão afetadas como outras áreas de negócio, e portanto é certo que foi um problema sanitário e social muito grave, mas que não incidiu centralmente na área agrícola, ao contrário do que se passou com as outras crises subsequentes que incidiram de forma central nesta área. Desde logo o aumento do custo das matérias-primas, transportes marítimos. Nós, como sabem, estamos muito dependentes de alguns tipos de matérias-primas em termos de importações, e portanto este é um tema que é importante pensar, e que em termos de estratégias de investigação e inovação é muito importante capacitar o país para produzir mais alimentos e importar menos. Nós estamos muito dependentes do exterior, por exemplo, de fontes de proteína, quer para a alimentação animal, quer para a alimentação humana, por exemplo, de cereais e de outros setores, e temos condições para diminuir essa dependência, e portanto temos de trabalhar para isso. E portanto esta crise, não só a Covid, mas depois esta crise, o aumento de preços das matérias-primas, da disrupção dos transportes, do aumento dos transportes marítimos e da volatilidade de preços, veio pôr a nu essas fragilidades e fez-nos perceber de forma mais clara a necessidade que temos de investir mais em promover a produção nacional. Depois a questão da seca é uma questão recorrente em Portugal, e portanto tem que ser uma questão que tem que ser abordada de forma estratégica e estruturante, e que tem sempre as duas dimensões. Um é aumentar a disponibilidade de água, o outro é fazer um uso mais eficiente dos recursos. No uso mais eficiente dos recursos, a disponibilidade, a transferência de conhecimento e tecnologia para o setor agrícola é fundamental, tem estado a ser feita de forma muito marcada, mas tem que se continuar a trabalhar para alargar o âmbito da utilização a todos os agricultores e a todos os tipos de agricultura, e nos agricultores que já estão a usar, que são muitos, densificar esse uso e fazê-lo de forma mais integrada. E depois tudo o que tem a ver com a área digital tem um passo seguinte, que é incorporar mais inteligência artificial e que nos permite dar passos de gigante nessa matéria. E por fim a questão da guerra da Ucrânia, que veio não só desequilibrar os mercados pelos produtos produzidos na própria Ucrânia e na Rússia, mas também por toda a volatilidade de preços
que veio surgir e, portanto, nós estamos a ter um aumento dos custos de fatores de produção muito marcado, com a diminuição de margens das empresas, um incremento do preço dos alimentos, um grande aumento da incerteza e, portanto, há aqui uma ameaça à sustentabilidade económica e financeira das empresas e também das famílias. Temos a questão também da inflação, que está a subir bastante, e, portanto, vamos ter aqui um impacto societal que será certamente muito relevante, mais marcado a partir do segundo semestre, e que teremos que ajudar a mitigar. E, portanto, posto isto, nós sabemos que para termos sistemas alimentares sustentáveis, nós temos um desafio gigantesco pela frente. Portanto, voltando ao exemplo de, se nós pensarmos que temos que produzir mais 50% dos alimentos que temos que produzir hoje, mesmo que todas as outras condições se mantivessem iguais e favoráveis, já era um desafio gigantesco. Mas nós sabemos que temos que produzir 50% mais de alimentos, de uma forma mais sustentável, sujeito à pressão das alterações climáticas, sujeito à pressão de doenças emergentes e reemergentes, sujeito à pressão de escassez de matérias-primas e alguns princípios ativos, etc., conforme nós falámos atrás. E, portanto, hoje, o conhecimento que nós temos no terreno, nesta área da agricultura e alimentação, não é ainda suficiente para abordarmos estes problemas de forma adequada. E, portanto, é preciso nós assumirmos isto e percebermos isto de forma muito clara, por um lado, e por outro lado também nós sabemos, e a história sempre nos ensinou isso, e a história recente deixou muito claro, quando temos um desafio de grandes dimensões, que não temos uma solução para ele, a única forma que temos de o abordar e de o ultrapassar é com mais ciência e mais inovação. Foi assim com esta questão da pandemia Covid e tem sido assim historicamente com grande parte dos problemas. E então nós temos aqui duas dimensões na Europa em geral e em particular em Portugal, que têm que ser abordadas de forma integrada. Por um lado, nós temos que ter mais inovação no terreno, ou seja, encontramos modelos de produzir mais conhecimento e tecnologia no nosso sistema científico e tecnológico e ter dinâmicas para passar para os utilizadores do conhecimento. Estas dinâmicas têm vindo a ser trabalhadas nos últimos anos. O nosso ecossistema de inovação em agricultura e alimentação é hoje muito diferente daquilo que era há 10 anos. Por um lado, há uma grande cumplicidade entre todos os atores, quer as empresas, as organizações da produção, os industriais, os investigadores, e um alinhamento cada vez maior. Por outro lado, geraram-se arranjos colaborativos que facilitaram esta cumplicidade. Nós, nos últimos 8 anos, criaram-se em Portugal um conjunto de 24 centros de competências, que são arranjos colaborativos que juntam a investigação, a produção, a indústria, e que identificam os problemas e as oportunidades e tentam construir as soluções orientadas para a resolução desses problemas, e, portanto, isto foi uma mudança de mentalidade gigantesca em relação à mentalidade que existia. Por outro lado, mais recentemente, surgiram outro tipo de arranjos colaborativos no âmbito do programa Interface, que se chamam laboratórios colaborativos, mais orientados para a indústria e que também visam desenvolver novos produtos, novas soluções, novos serviços, muito adequados à realidade nacional, mas muitos deles até capazes de serem comercializados à escala global. E, portanto, nós temos hoje um ecossistema de inovação em agricultura e alimentação que tem vindo a modificar-se, tem vindo a modernizar-se, e nesta dimensão mais da digitalização, nós temos hoje um centro de competências que é o Inovtec Agro para a digitalização da agricultura, um laboratório colaborativo que é o Smart Farm Collab,
e muito recentemente criou-se um polo de inovação digital que vai trabalhar em rede com os outros Estados-membros da União Europeia e que vai permitir haver capilaridade entre eles e haver uma transferência mais rápida de tecnologia para o setor. E quem diz esta área que eu dei como exemplo da digitalização, isto está a acontecer em todas as outras áreas, está a acontecer na área do melhoramento genético, está a acontecer na área da adaptação às alterações climáticas, da economia circular, portanto há muitas áreas transversais em que isto está a acontecer. E então, estas soluções estão a surgir no terreno e o que está a acontecer é que os agricultores e os técnicos que dão assistência nem sempre estão preparados para adotar estas soluções. E então há aqui a outra face da moeda que tem que ser vista, que é preparar toda a cadeia de valor, a agricultura, a indústria, a distribuição, para adotar as soluções, porque se nós disponibilizarmos soluções e o setor não tiver condições para as adotar, é como se elas não existissem. Portanto, não vale a pena olhar apenas para uma face da questão. Em termos de grandes linhas estratégicas, na União Europeia, nós temos, nesta década, duas grandes linhas estratégicas para a União Europeia e que impactam fortemente na área dos sistemas alimentares sustentáveis, que é ter uma Europa mais verde e ter uma Europa mais digital. Portanto, estas são as duas linhas mestras que estão intimamente relacionadas, uma vez que a Europa mais verde e mais sustentável está muito ligada à capacidade de incorporação de tecnologia e soluções de base tecnológica, como é o caso, no nosso caso em concreto, a agricultura de precisão, a produção animal de precisão, a agricultura 4.0, etc. Em termos de instrumentos estratégicos, nós temos na União Europeia o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, e depois a estratégia do prado ao prato. Temos depois na área digital o programa Europa Digital e, no caso concreto de Portugal, depois estas estratégias são materializadas e adaptadas à realidade nacional através da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, que tem as dimensões societais, do território e da cadeia de valor e do Estado, e, portanto, adapta à realidade nacional estas estratégias europeias e não só as estratégias globais. Voltando aqui às duas dimensões, de forma muito breve, falando de uma e de outra, a questão da capacitação, nós temos aqui dois níveis, em boa verdade. Temos a formação inicial, as chamadas competências de primeiro dia na União Europeia, de acordo com Bolonha, todas as licenciaturas e mestrados têm um conjunto de competências que, quando os alunos saem da universidade e entram no mercado, têm essas competências, e essa formação inicial tem estado a ser adaptada às necessidades que o mercado exige, e, portanto, é necessário haver aqui um grande alinhamento, assim como se fez na investigação e na inovação, de um esforço de alinhamento com as necessidades do país, também um esforço de alinhamento com as competências do primeiro dia, com estas novas realidades que estamos a ter. Mas nós sabemos que as coisas estão a mudar de forma muito rápida e aquele conhecimento que se tem hoje já não vai ser necessário, já não vai ser suficiente, o conhecimento que nós temos hoje não vai ser suficiente para trabalharmos no ano que vem ou daqui a 2 ou 3 anos, se não atualizarmos esse conhecimento. E, portanto, aqui a formação ao longo da vida é uma formação fundamental ao nível do upskilling e do reskilling, de aumentar competências ou até profissões que vão deixar de existir e as pessoas têm que ter novas competências. Há um estudo engraçado que foi apresentado o ano passado no Fórum de Davos, que mostra que as crianças que estão a entrar na escola primária agora, uma grande percentagem delas vai trabalhar em profissões que ainda não existem.
E, portanto, isto dá-nos bem a realidade de como é que as coisas estão a mudar. Neste programa Europa Digital, só olhando para a digitalização da União Europeia, estima-se que 60 a 80 milhões de cidadãos vão ter que fazer ações de upskilling e reskilling para conseguirem adotar as novas soluções digitais que estão a aparecer. E, portanto, a formação ao longo da vida é fundamental e é indissociável da questão da inovação e de nós apresentarmos novas soluções. Esta formação ao longo da vida está muito bem implementada em algumas áreas do conhecimento. Por exemplo, na área de economia e gestão há muita oferta personalizada, muita oferta adequada às necessidades do mercado, mas nas outras áreas do conhecimento esta oferta ainda é claramente insuficiente para as necessidades do mercado e, portanto, há aqui um espaço para aumentar esta oferta, para permitir que quem se quiser desenvolver tenha esta oportunidade de reforçar estas competências. Por outro lado, ao nível das novas soluções, no que diz respeito aos sistemas alimentares sustentáveis, nós temos, desde logo, a questão da digitalização e da mecanização. Tendem a abordar-se os dois assuntos de forma integrada e bem, mas são coisas separadas. A questão da mecanização é uma questão absolutamente fundamental para a modernização das explorações agrícolas e para, em muitos casos, substituir a mão de obra e ultrapassar situações de falta de mão de obra. Há cadeias de valor, por exemplo, algumas áreas da fruticultura, algumas áreas da produção animal mais intensiva, onde é impossível encontrar mão de obra para corresponder às necessidades. E, portanto, a questão aqui da mecanização associada à digitalização, utilizando robôs, utilizando um conjunto de instrumentos que podem ser usados, é fundamental. Por outro lado, hoje em dia já há muita agricultura de precisão a ser feita, muita produção animal de precisão a ser feita. Há muitos equipamentos isolados a gerarem dados, mas ainda não há uma capacidade adequada de transformar esses dados em informação simples e útil para o agricultor. E, portanto, há aqui outro grande desafio, uma camada acima desta, que é utilizar esses dados e ter instrumentos que os integrem, os usem de forma integrada e que deem informação útil ao agricultor para ele saber quando é que tem que regar e quanto, quais são os tratamentos que tem que fazer ou que não tem que fazer, para antecipar informações sobre colheitas, sobre prever doenças, detecção precoce de doenças. Portanto, há uma panóplia muito grande de áreas em que é possível melhorar muito a gestão da exploração recorrendo a este tipo de instrumentos, por um lado, e por outro lado também aumentar muito a rentabilidade, porque estas ferramentas digitais são as ferramentas mais poderosas para fazer um uso eficiente dos recursos, para fazer um uso eficiente da água, dos fertilizantes, dos fitofármacos, e isso diminui muito a conta da cultura, por um lado, mas por outro lado também aumenta muito a produção, e portanto conseguimos de facto, com uma boa gestão neste domínio, produzir mais com menos. O que é o futuro aqui? O futuro aqui é nós termos condições para, em cima disto que já estamos a fazer, pôr inteligência artificial. Portanto, enquanto que a mente humana apenas consegue gerir em simultâneo meia dúzia de variáveis, a inteligência artificial consegue trabalhar de forma integrada dezenas de variáveis e, portanto, consegue ter uma resposta muito mais rápida e muito mais precisa e, portanto, o próximo passo vai ser pormos cada vez mais inteligência artificial ao serviço dos nossos agricultores, dos nossos industriais, e para isso há um trabalho que tem que ser feito, que é ter estas bases de dados desta informação que está a ser gerada
estruturadas e organizadas de forma a que os algoritmos de inteligência artificial possam aprender nestas bases de dados. E, portanto, há um caminho que está a ser feito em termos nacionais, que não é um caminho ainda visível, mas que dentro do ecossistema de inovação está a ser feito neste sentido e que nos vai permitir dar passos de gigante no futuro, não só em termos de modelos preditivos, nos permitem antecipar problemas, nos permitem detectar mais precocemente doenças, nos permitem detectar mais precocemente problemas nutricionais, encontrar as soluções mais adequadas, utilizar os recursos de forma cada vez mais eficiente e, portanto, esta área é uma área fundamental. Depois a área das biotecnologias, é uma área também de grande desenvolvimento. O melhoramento genético, assistido por estas novas ferramentas de genómica, fenotipagem avançada, etc., permitir melhoramento mais rápido e mais direcionado é absolutamente fundamental, assim como toda a investigação que está a ser feita no domínio da adaptação às alterações climáticas, uma vez que Portugal vai ser muito afetado por isto. E, portanto, todas estas ferramentas, que isto são ferramentas, nada disto consegue obter resultados isoladamente, temos que olhar para tudo isto como ferramentas, usadas de forma integrada, permite-nos ter um uso mais eficiente dos recursos e aumentar a produção, ter cada vez mais produção e economicamente mais sustentável. Por outro lado, há aqui outra dimensão que no caso concreto de Portugal é absolutamente central, que é todo este trabalho de transferência de conhecimento e de inovação tem que estar muito orientado para a diferenciação e a valorização dos produtos, uma vez que nós, ao contrário de outros países, temos muita dificuldade em competir por escala, por baixo preço. A nossa janela de oportunidade é muito por diferenciação de produto, valorização de produto, fazer produtos diferentes, de alto valor acrescentado. Esse é um caminho que tem grande interesse, obviamente para o mercado nacional, mas para a internacionalização. Portanto, é absolutamente incontornável e o caminho que o setor agroalimentar tem feito em termos de internacionalização tem sido um caminho incrível. E, portanto, ter conhecimento que suporte essa valorização do produto, que evidencia atributos que os nossos produtos têm e que outros não têm, e que nos permita diferenciar a oferta e valorizá-la no mercado nacional e também no mercado internacional, é um caminho baseado na inovação que é absolutamente decisivo. E, portanto, em síntese, são estas duas dimensões que nós vamos ter que trabalhar, as novas soluções e a capacitação para conseguir ter em Portugal sistemas alimentares sustentáveis deste ponto de vista económico, ambiental e social. E eu, se calhar, nesta intervenção inicial, ia ficar por aqui. Doutor Nuno Canada, Sr. Presidente do INEAB, muito obrigado por esta apresentação. Acho que ficamos aqui com uma visão muito atual e ampla desta problemática da inovação nos sistemas alimentares sustentáveis, e acho que temos aqui, portanto, matéria para podermos passar aqui às nossas perguntas e respostas, que temos aqui uma série delas, e, portanto, e a primeira diz o seguinte, de Pedro Mendes: de que forma pode a investigação e inovação ajudar a agricultura familiar a ser mais sustentável nos sistemas alimentares de Portugal? Essa pergunta é uma boa pergunta e é uma pergunta muito importante, porque Portugal, apesar de ser um país pequeno, é um país com uma diversidade muito grande. E isso constitui um desafio muito grande para o nosso ecossistema de inovação, porque nós temos que ser capazes de responder aos desafios e às oportunidades e às problemáticas, quer da pequena agricultura, quer da grande agricultura, e nas várias, quer no sul do país, quer no norte do país, quer no interior, e eu penso que isso, de facto, está a ser feito.
eu penso que isso de facto está a ser feito. Obviamente que no caso dos pequenos agricultores, a capacidade de se organizarem e de se agregarem, quer para a adoção de algumas soluções, quer para processos de capacitação e também depois para a dimensão da comercialização com escala e estruturada dos produtos, é muito importante. Isto é importante para todos os agricultores, mas para a pequena produção é particularmente importante. Obviamente que é importante também para a grande produção. E Portugal é um dos países da União Europeia em que ainda tem um nível de adesão às organizações da produção relativamente baixo. Não há soluções desta natureza que não sejam adotáveis na pequena agricultura. Às vezes há a noção de que, por exemplo, as ferramentas digitais são caras, mas o que se passa é que em tudo o que é tecnológico, numa fase inicial de desenvolvimento, que ainda está numa escala piloto ou numa fase inicial de comercialização, são caros os produtos, mas depois, à medida que se comercializam em larga escala, baixam enormemente o preço, de maneira que isso é um mito. As soluções que nós temos no terreno, hoje em dia, podem ser adotadas quer por pequenos agricultores, quer por grandes agricultores, e, portanto, esta questão da inovação e da capacitação está pensada para todo o tipo de agricultura e é adotável em todo o tipo de agricultura que nós temos em Portugal. O mesmo participante coloca uma segunda questão que diz o seguinte: como serão os sistemas alimentares sustentáveis do futuro? Bem, isso... nós temos pistas sobre isso ninguém pode dizer em detalhe como é que poderão ser, mas temos pistas sobre isso. Uma ideia muito clara é esta noção de sistema alimentar sustentável, ou sistema alimentar, mostra que é fundamental haver uma integração. Portanto, não é possível hoje em dia ter sistemas alimentares sustentáveis se não tivermos uma visão integrada de cadeia de valor, ou seja, olhar para a produção, para a indústria, para a distribuição para o consumidor e para a investigação e inovação de forma integrada. E isso foi um passo de gigante que se deu nas cadeias de valor onde se tem conseguido evoluir nesse sentido, uma vez que há uma grande eficiência de recursos e há um grande alinhamento coletivo com aquilo que se pretende. E nesta questão da inovação, como se sabe, há muita investigação que é feita e inovação que, se nós virmos historicamente, não estava alinhada com as necessidades do país. E um caminho, nesta lógica de sistema que tem sido feito, tem sido haver um grande alinhamento daquilo que está a ser feito com as necessidades do país. Isso é um trabalho que está a ser feito em toda a Europa e que é muito relevante. E, portanto, estes sistemas alimentares do futuro serão sistemas, do meu ponto de vista, muito mais eficientes do que são hoje, que obrigam a ter um conjunto de ferramentas digitais de suporte que permitem aumentar essa eficiência, ter informação em tempo real, diminuir o desperdício, aumentar a qualidade de vida das pessoas e da sociedade em toda a sua dimensão, de um modo geral, sendo sistemas mais complexos e com mais conhecimento, vão obrigar a ter pessoas mais qualificadas. E, portanto, eu acho que isso é um ponto a reter, que é toda a cadeia de valor, seja ela qual for, vai obrigar a ter profissionais muito mais qualificados do que o que tinha há 20 anos atrás. Portanto, investir em formação sempre foi um dos investimentos com maior retorno, mas no futuro, e nesta área da alimentação, o investimento em formação e em capacitação, eu acho que vai ser absolutamente decisivo
para quem quiser trabalhar neste domínio, numa lógica de longo prazo. Ok, obrigado. Filipe Reis pergunta, qual o papel da investigação sobre o microbioma do solo na promoção de produções alimentares mais sustentáveis? Isso é uma boa pergunta. A questão do microbioma do solo é uma das dimensões mais relevantes para a substituição de fertilizantes de síntese. Há muita investigação e inovação a ser feita nessa área e são linhas de investigação que estão a ter uma grande adoção por parte das empresas, que trabalham nesse domínio e que estão a ter um crescimento enorme, de maneira que esta questão da inovação relacionada com o microbioma do solo, com o desenvolvimento de complexos de micro-organismos, com a questão de adaptação desses complexos aos vários tipos de culturas e de solos, vai ter um impacto cada vez maior e há uma linha central de investigação no domínio de melhorar a fertilidade dos solos. Obrigado. Que inovação se pode incorporar nas cadeias curtas de abastecimento para tornar a alimentação mais sustentável? Eu penso que a esse nível há aqui uma inovação de modelo de negócio, que que normalmente não se fala tanto, mas que é uma inovação também relevante. Nós temos alguns exemplos em Portugal, por exemplo, de pequenos produtores que conseguiram desenvolver modelos de negócio baseados em cadeias curtas de distribuição. Desde sistemas mistos, físicos e online, por exemplo, em que as famílias podem, numa plataforma online, encomendar aquele tipo de produtos que são feitos naquela região e recebem um cabaz em casa com esses produtos, até outro tipo de modelos de negócio em que esses produtos são servidos numa lógica de complementaridade de agricultura com turismo rural. E, portanto, eu acho que aí nas cadeias curtas de distribuição, para além dos modelos tradicionais de distribuir os alimentos em mercados ou com acordos com escolas ou com os players locais, há aqui uma dimensão de inovação no modelo de negócio muito relevante, que tem espaço para crescer. E é interessante ver que, por exemplo, durante a pandemia, houve diversos produtores que estavam muito assentes no canal da restauração, no canal Horeca, e numa fase inicial, quando os restaurantes e os hotéis fecharam, tiveram quebras de venda na hora dos 80%, e conseguiram reinventar o negócio neste modelo de vender direcionado para os habitantes da região, ou mesmo para vendas mais alargadas, baseadas em plataformas eletrónicas, com modelos de negócio completamente novos. De maneira que eu acho que essa questão de inovação também no modelo de negócio é muito importante para se conseguir ter negócios viáveis nas várias partes do território. Há alguns territórios que nós temos mais difíceis, que exigem uma maior diversidade de produção e modelos de negócio mais criativos para se conseguir ter rentabilidades elevadas. Excelente. José Vieira pergunta, é mais sustentável o modo de produção biológico de hortícolas em Almeria face à produção hidropónica em armazém em Lisboa, sendo que para ambos os casos o consumo é feito através do mercado de Lisboa? Bem, há aí duas coisas nessa questão. Há uma questão da sustentabilidade, que nós ainda não falámos hoje, que é a questão da pegada ecológica.
E, portanto, sempre que nós consumimos alimentos feitos em Portugal, estamos a contribuir para uma pegada ecológica mais pequena. E, portanto, isto aqui é uma coisa muito óbvia e que, curiosamente, também com estas crises veio a nu, porque eu penso que a minha percepção é que muitos dos consumidores nunca tinham parado para pensar que há muitos produtos que compravam todas as semanas e que davam a volta ao mundo antes de chegar ao prato. E com estas disrupções de cadeias de abastecimento e com este olhar muito para a alimentação, começou-se a perceber isso e, portanto, começou a comer frutas da época, comer alimentos produzidos em Portugal, obviamente que só pela pegada ecológica está a dar um contributo relevante para a sustentabilidade. Esta é uma dimensão. A outra dimensão é a questão lá de ser hidropónico ou de ser feita de outra maneira qualquer, portanto, a produção sustentável tem mais a ver com as boas práticas do que com o modo de produção. Pode ter-se uma produção muito pouco sustentável, feito em hidroponia ou biológica, ou seja, como for, e pode ser uma produção em larga escala muito sustentável. Portanto, aqui tem a ver com o saber fazer e com as boas práticas. Aqui a produção sustentável passa muito pelo saber fazer, pelo fazer de acordo com boas práticas, mais do que propriamente com o modo de produção que se usa, que esse aí terá que ser escolhido em função da cadeia de valor e da zona do país onde estamos a trabalhar. A próxima questão. O que é mais sustentável? A agricultura biológica ou a agricultura de conservação? Pois esse eu acabei de responder com a questão das boas práticas. Está respondida, Sim. claro. Os produtos de resíduo zero não são considerados pesticidas. Quando aplicados em fruticultura ou horticultura, fazem destas atividades mais sustentáveis que aquelas em que são aplicados os pesticidas? Vamos lá ver, a questão nós temos um quadro legal na União Europeia e um modelo de fiscalização, e em particular em Portugal, em que nós temos um cruzamento de modelos de vigilância dos alimentos, em que se fazem análises de vigilância. Depois temos um modelo de fiscalização, que é feito complementarmente a esse, e para além disso o produtor tem um modelo de autocontrolo que tem que ter para garantir que os alimentos são seguros. Portanto, há um cruzamento de várias ferramentas e exportado numa rede europeia de laboratórios de referência, que são laboratórios de altíssimo nível. E, portanto, Portugal é um dos países do mundo onde é mais seguro comer seja o que for. Acresce que a própria distribuição também tem os seus controlos. Às vezes surgem notícias veiculadas por pessoas que não têm conhecimento na matéria e que vêm levantar algumas questões. A questão dos limites de resíduos é calculada com uma margem de segurança gigantesca e, portanto, mesmo que haja algum tipo de resíduo que esteja abaixo do limite de resíduos que é estipulado, isso significa que o risco para a saúde humana é um risco inexistente. Nós sempre comemos, há sempre coisas naturais e coisas que não são naturais que podem, teoricamente, se forem a níveis mais elevados do que esses que são permitidos, causarem dano à saúde. O que o sistema que nós temos montado garante é que, se houver algum alimento que tenha algum elemento a níveis que possam ser prejudiciais para a saúde, esse alimento ou não entra no mercado ou é retirado imediatamente do mercado. Normalmente nem entra no mercado. Maria Fonseca pergunta: os vegetais geneticamente modificados não são de cultura livre na Europa. Será que esta restrição advém do facto de não ser uma tecnologia sustentável?
Essa questão é uma questão polémica do ponto de vista técnico-científico, porque eles são autorizados, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que tem o controle que tem. E, portanto, eu penso que isso não tem a ver com questões relacionadas com a sustentabilidade, são opções mais de caráter comercial e político do que propriamente com questões relacionadas com a sustentabilidade. Ok, obrigado. O INIAB tem um laboratório para identificar pragas e doenças de culturas agrícolas e desta forma ajudar à prática da agricultura mais sustentável? Sim, o INIAF tem duas dimensões. Tem a dimensão desta dimensão que temos estado aqui a falar, da investigação, da inovação, da questão dos recursos genéticos, conservação e valorização de recursos genéticos, e tem outra dimensão que são os laboratórios nacionais de referência. Portanto, na União Europeia, o espaço europeu é um espaço único. E então há um conjunto de laboratórios que são chamados laboratórios nacionais de referência, que para cada área são os laboratórios mais avançados da União Europeia, e que a Comissão Europeia só acredita um laboratório desses em cada Estado-membro. E no caso do Estado português, o laboratório de referência para as doenças e pragas das plantas agrícolas e florestais é o INIAV. E, portanto, são laboratórios que trabalham em rede com os outros laboratórios da União Europeia e que, anualmente, são avaliados em termos da qualidade das equipas, dos equipamentos e das instalações e são testados com provas de intercomparação que garantem que os resultados que saem desses laboratórios em Portugal são exatamente iguais aos que saem em França, ou na Alemanha, ou na Holanda. E, portanto, são laboratórios que estão capacitados para fazer o diagnóstico de todas as pragas e doenças agrícolas e florestais. Portanto, o Estado português, através do INIAV, está dotado desses laboratórios. Quanto tempo demora o vosso laboratório de solos a dar resposta a uma análise completa? Falo de forma digital, documento não PDF, o qual permita que se possa integrarem os valores automaticamente numa base de dados? Nós temos essa plataforma nos laboratórios de referência de saúde animal e de sanidade vegetal, mas não temos no laboratório de solos ainda. É um processo que ainda está em curso. Ok. No orçamento do INIAB para 2021, o que representam os projetos de investigação em sustentabilidade em agricultura? O projeto de investigação em sustentabilidade em agricultura, isso é uma pergunta vaga, porque, vamos lá ver, a sustentabilidade em agricultura hoje em dia é um chapéu que é tudo, em boa verdade. Portanto, não há projetos para a sustentabilidade e fora da sustentabilidade, porque o desígnio é ter sistemas de produção sustentáveis. Portanto, os projetos concorrem para isso como um todo. Não há um projeto que resolva o problema, mas é uma espécie de um puzzle, não é? Que se vai dando contributos. De maneira que não é possível responder a essa pergunta. Sim, eu entendo que praticamente são toda a investigação que faz, não é? Tudo contribui para melhorar. A participação do INIAB em centros de competências acrescenta valor ao conhecimento dessa instituição em sustentabilidade? Sim, sem dúvida. Os centros de competências têm o valor principal dos centros de competências é conseguirem agregar todos os atores, todos envolvidos numa determinada temática e alinhar tudo aquilo que é feito por esses atores com os objetivos que o país precisa para essa área. E por isso o aparecimento dos centros de competências foi uma mudança de paradigma e acrescenta muito valor às instituições que fazem parte dos centros de competências, como o INIAF, que ajuda a alinhar aquilo que está a ser feito com aquilo que de facto os agricultores precisam e a indústria. Mas também acrescenta muito valor ao ecossistema de inovação nacional. O facto de termos todos os players sentados à mesma mesa a trabalhar em conjunto para um fim, num país como Portugal, que tem uma cultura de fragmentação
e não tem uma cultura natural de agregação, é de facto um passo de gigante, e portanto eu acho que sim, acrescenta valor ao INIAV, acrescenta valor ao ecossistema nacional e acrescenta valor às empresas todas que trabalham naquela área. E quanto aos grupos operacionais, também nesta dimensão, também acontece o mesmo? Portanto, os grupos operacionais estão mais focados na resolução de um problema, não é? Sim. Os grupos operacionais... Os grupos operacionais foram um modelo importante para mudar o paradigma de começar a pensar os projetos de investigação e inovação a partir do problema ou da oportunidade e desenhá-los já orientados para isso, porque há duas maneiras de fazer o processo: ou se pensa um projeto de investigação e inovação e depois ter os resultados, vai-se ver para que é que os resultados servem, ou se faz esse projeto já à medida. Por um lado, teve essa vantagem. Por outro lado, teve uma grande vantagem que foi trazer desde o início, logo para o sistema, os utilizadores do conhecimento. E isso ajudou a acelerar o processo de transferência de conhecimento e de adoção de soluções. Portanto, os grupos operacionais tiveram essa vantagem de mudar a forma de pensar de muitos projetos que estavam a ser feitos. Obrigado. Pedro Machado pergunta: pretende fazer agricultura sustentável com variedades autóctones de macieiras? O INIAV pode fornecer-me este material vegetal? Sim, nós temos material vegetal que podemos fornecer ao setor. E também temos a possibilidade de aconselhar, face ao tipo de condições edafoclimáticas, quais são as variedades mais adequadas. Portanto, nós temos coleções não só de macieiras, mas de outras árvores de fruto, e o INIAV também tem, dentro do INIAV, o Banco Português de Hermoplasma Vegetal, que tem conservadas todas as variedades autóctones que nós temos de plantas, ou grande parte delas, e que poderão também, e que o objetivo é precisamente esse, ter depois uma base para poder valorizar através de mecanismos de adaptação, e também temos equipas que trabalham em melhoramento de plantas com novas variedades, de maneira que temos essa competência de poder ajudar os agricultores a escolherem as variedades que são mais adequadas para o modelo de negócio que pretendem implementar, e portanto nós poderemos ajudar esse agricultor se ele nos contactar. Mário Alves pergunta: do ponto de vista de inovação agrícola em sustentabilidade, há muita diferença entre Portugal e Espanha? Eu penso que não. Eu penso que não há muita diferença. Portugal e Espanha são países que têm uma problemática muito, muito similar, que fazem muito trabalho colaborativo, e portanto eu penso que a esse nível não há diferenças significativas. O INIAV tem um centro de fruticultura em Alcobaça. Que projetos estão a desenvolver sobre sustentabilidade em fruticultura? Portanto, provavelmente aqui a questão é: que projetos estão a desenvolver nesta área? Portanto, nós estamos a desenvolver os projetos, como estávamos a dizer, projetos na sustentabilidade na agricultura. A maior parte dos nossos projetos estão orientados para essa área, mas portanto nós temos um conjunto de projetos alargado relacionado com esta questão da digitalização da agricultura e do uso mais eficiente dos recursos, projetos relacionados também com a adaptação às alterações, com a adaptação às alterações climáticas, projetos também relacionados com a conservação depois da fruta. A questão do pós-colheita também é uma questão muito, muito relevante nesta área da fruticultura. E depois, também, para além destas ferramentas da digitalização, adaptação às alterações climáticas, pós-colheita, agricultura circular, também depois as próprias tecnologias de produção
mais adaptadas a estes modos de produção mais sustentáveis. Portanto, se calhar assim em grandes grupos, eu poderia dizer que o conjunto de projetos que estão a decorrer se podem organizar desta forma. Obrigado. Francisco Guedes pergunta: qual a sua opinião técnica e científica sobre os OGMs, atendendo que não são autorizados de forma generalizada na Europa e todos consumimos alimentos importados que os contêm? Isso eu já respondi há pouco, que isso é as decisões da OGM, sim. Avançamos. Que trabalho faz a Estação 2 Portos, que ajuda as comissões vitivinícolas regionais a promover a sustentabilidade da vinha e do vinho? Bem, a Estação 2 Portos, eles têm, portanto, têm um conjunto de trabalho numa lógica de fileira, relacionado com a viticultura, com a enologia, e têm, em 2 Portos está incubado o Laboratório Colaborativo para a Agricultura Digital, que para além dos modelos de práticas de produção mais sustentáveis que as equipas trabalham, também tem sido feito e está a ser feito um trabalho muito relevante no domínio de incorporação de ferramentas digitais na viticultura, com vista ao uso mais eficiente dos recursos e à produção mais sustentável, portanto, com o uso mais racional da água, dos fitofármacos, dos fertilizantes, e, portanto, está a ser feito um trabalho robusto nessa área. De resto, aqui o trabalho que está a ser feito tem sido criar projetos piloto, que permitam estudar estas metodologias de produção sustentável e depois poder transferir para o setor aquilo que funciona e também aquilo que não funciona, porque, em boa verdade, as nossas condições de produção são muito diferentes das condições de produção, por exemplo, do norte da Europa e dos Estados Unidos, e há muitas soluções que se vêem lá fora que não podem ser transponíveis diretamente para a nossa realidade. E, portanto, é tão importante transmitir aquilo que funciona como aquilo que não funciona, porque temos aí diversos casos de agricultores que adotaram soluções que viram no norte da Europa ou nos Estados Unidos e que depois foram um desastre económico e, portanto, estes pilotos servem precisamente para isso. Ok, obrigado. Eu tenho uma questão que está cá colocada, mas eu acho que é melhor não abordarmos, tem a ver com a carne do futuro. Eu passaria à frente o que tem feito a Estação de Elvas para ajudar os agricultores alentejanos a melhorar as respectivas produções. Bom, então, como estamos a falar das várias estações, se calhar eu podia dar aqui uma ideia de como é que estamos organizados, porque é assim, as estações, acho que seria interessante. Os polos, as estações que se chamam agora polos de inovação, estão organizados numa matriz dupla, que tem, por um lado, cadeias de valor. Estamos organizados em 8 cadeias de valor, que é a fruticultura, a horticultura, a viticultura e enologia, a olivicultura, a produção animal, os cereais, as leguminosas e as pastagens e forragens. E, portanto, há um conjunto de equipas que estão a trabalhar nessa lógica de melhorar a competitividade e a sustentabilidade da cadeia de valor. Depois, há equipas que trabalham de forma transversal a todas as cadeias de valor, nomeadamente quando se fala de agricultura digital, chamada agricultura 4.0, a adaptação e mitigação das alterações climáticas, a agricultura circular, a transição agroenergética, uma só saúde, as pragas e doenças também são abordadas de forma transversal e, portanto, é com esta matriz que nós estamos organizados. No caso concreto do Polo de Inovação de Elvas, eles têm uma grande... Portanto, todos estes polos de inovação são de âmbito nacional, não são de âmbito regional, eles são de âmbito nacional e até têm muita atividade internacional também, mas têm esta lógica de cadeia de valor.
O Polo de Inovação de Elvas tem uma grande centralidade no que diz respeito aos cereais, no que diz respeito às leguminosas, à olivicultura e às pastagens e forragens. É um polo que tem atividade relevante nestas 4 áreas. Depois tem também, no que diz respeito às áreas transversais, uma atividade relevante no que diz respeito à adaptação às alterações climáticas. De resto, tem lá incubado o Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas e também tem lá incubado um laboratório colaborativo que se chama Inove Plant Protect, que visa desenvolver, no fundo, biopesticidas, moléculas de base biológica para proteção vegetal e para pós-colheita. E, portanto, o Polo de Elvas é esta a atividade que tem e que dá apoio aos agricultores locais, mas também aos agricultores nacionais. Portanto, todos os polos, quem está mais próximo dos polos pode não ter essa percepção, mas todos os polos têm essa atividade de âmbito nacional, não é só de atividade local. Muito interessante, obrigado. A última questão, João Rodrigues pergunta: que condições precisa reunir no INIAV para estar ao nível da eficácia na investigação da sustentabilidade da entidade equivalente da Nova Zelândia? Eu penso que em termos de evolução futura, o nosso principal foco para conseguir manter um nível muito elevado de transferência de conhecimento e tecnologia para o setor é a questão da massa crítica. Portanto, há necessidade de o INIAV e os outros organismos do Ecossistema de Inovação Nacional incorporarem mais jovens investigadores numa lógica de cultura de fazer escola para eles aprenderem com os mais séniores, por um lado, naquelas temáticas que isso se aplica, e também para ter mais massa crítica para a implementação destas novas áreas, como é o caso da digitalização, da agricultura circular e muitas outras. Mas o principal desafio do INIAV e dos outros organismos nacionais é precisamente essa captação de talentos para aumentar a massa crítica. Do meu ponto de vista, deve ser esse o nosso foco número 1, para nos mantermos, para podermos ombrear com os parceiros mais competitivos. Obrigado. Chegamos ao fim das questões e neste momento, portanto, o que eu peço aos conferencistas é um conjunto de conclusões para a memória futura entre a apresentação e as questões colocadas, que pontos considera mais importante e que devemos reter. Portanto, nesta lógica dos sistemas alimentares sustentáveis, aqui, se calhar, tentar centrar-me aqui no que considero ser fatores críticos de sucesso para nós conseguirmos ter uma evolução favorável nesta matéria. Um aspecto central é conseguir manter e reforçar esta lógica de participativa que se tem vindo a implementar, ou seja, nós, para cada cadeia de valor, para cada temática, conseguirmos envolver todos os atores, quer os tomadores de conhecimento, quer os produtores de conhecimento, quer instituições que estão na transferência ou na interface entre o sistema científico e as empresas, como é o caso do INIAV, manter esta capacidade instalada desta forma e reforçar e centrar essa capacidade. A outra dimensão importante, foi a que eu acabei de falar, é a necessidade de reforçar os recursos humanos qualificados, ter mais recursos humanos qualificados e haver um rejuvenescimento geracional e um aumento do número de recursos humanos altamente qualificados neste ecossistema de inovação em agricultura e alimentação. Outro fator crítico de sucesso é
a capacitação, a formação ao longo da vida. Portanto, a capacitação de técnicos, de agricultores, de investigadores, portanto, a formação ao longo da vida, com estes tempos de mudança muito rápida, tornou-se mais importante do que nunca. Depois, ainda como fator crítico de sucesso, um bom alinhamento dos recursos e da capacidade instalada com aquilo que de facto o país precisa é fundamental. Tem sido conseguido com esta situação de haver uma cascata de agendas estratégicas da União Europeia, depois a Agenda Terra Futura em Portugal e depois as agendas setoriais dos centros de competências e outras, agendas de inovação, que identificam muito claramente o que é prioritário, e isso permite-nos alocar os recursos àquilo que de facto é mais importante. E, portanto, esse alinhamento estratégico é outro fator crítico de sucesso para a produção de sustentável de alimentos. Depois, em termos mais macro, a questão da ocupação equilibrada do território e da gestão adequada da água, quer a disponibilidade, quer a parte do uso eficiente, eu parece-me que também é absolutamente fundamental para continuarmos a crescer. E se calhar em modo de síntese, seriam estes assim os pontos-chave que eu realçaria. Professor Nuno Canada, muito obrigado por esta conferência sobre a importância da investigação e da inovação no desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis. Foi um enorme gosto tê-lo aqui, aprendemos imenso, muito obrigado. Portanto, é um forte contributo para criarmos massa crítica, para comunicarmos o que existe e o que se faz, o que temos e por onde vamos. Cumprimos, na minha opinião, plenamente este objetivo, portanto, muito obrigado. Agradeço também aos participantes que estiveram connosco durante esta hora e meia, e, portanto, cá continuaremos na próxima quarta-feira. O tema será a cultura da batata na região da Bairrada e será conferencista Nuno Simões, da Calcó. Eu é que agradeço. Muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigado, um grande abraço, um bom fim de semana. Obrigado igualmente. Boa noite, com licença.